Hello guys! Hoje a gente vai falar sobre a diferença do verbo to make e do verbo to do, né? Os dois significam a mesma coisa, a gente vai saber qual é a diferença. Também a gente vai eliminar uma regra que tem vários vídeos do YouTube por aí afora que basicamente dizem uma coisa quando na verdade não é bem assim, né? Então olha lá, o que significa então o verbo to do e o verbo to make? Os dois têm uma coisa em comum, os dois significam fazer em inglês, em português, né? Quando a gente quer falar que a gente quer fazer alguma coisa, a gente usa o to do ou o to make. Só que olha só, quando a gente usa os dois, a gente precisa necessariamente saber quando usar um e quando usar um outro, né? Só que, infelizmente, não tem uma regra que define um ou outro, quando tu tem que usar um e quando tu tem que usar o outro. Tu vai ver em vários vídeos do YouTube ou insights que quando a gente fala o make é quando a gente quer construir, né, fazer alguma coisa do nada, né, quando alguma coisa surge do nada. Quando tu vai criar alguma coisa, a gente usa o make e o resto a gente usa o do. Quando na verdade não é bem fácil assim. A grande verdade é que não tem muita diferença de um para o outro. A gente meio que tem que se acostumar em relação ao que vem depois. Então olha só, com relação ao to do, até porque esse verbo to do e o verbo to make, eles não têm a tradução apenas de fazer, né? A gente vai ver aqui, por exemplo, que o verbo to do, o verbo fazer, né? O verbo to do, ele pode ser como o to do my homework, então fazer o dever de casa, né? Fazer meu dever de casa. Então, quando a gente vai falar que vai fazer o dever de casa, é to do que a gente vai usar. Então, to do my homework, to do my homework, né? Então, o dever de casa a gente faz com o do my homework. Ou, por exemplo, to do your best, fazer o seu melhor, né? Dar o seu melhor, vamos dizer assim, seria mais certo. Então, dar o melhor, to do your best. Então, a gente faz o seu melhor, né? Você faz o seu melhor. Então, nesse caso, a gente vai usar o do, mesmo sendo uma outra tradução, né? Aqui a gente tem o to do the dishes, lavar a louça, né? Quando a gente quer falar que vai lavar a louça, a gente do the dishes, a gente faz a louça, né? Então a gente usa o verbo to do. E aqui o to do a favor, fazer um favor. Aí a gente usa o verbo fazer também. Então a gente percebe já nesses exemplos que não é necessariamente não criar algo do nada, né? Não é uma ciência exata, né? Quando a gente fala sobre o do. O verbo to do é o verbo fazer que tem que ser definido em algumas situações e é meio que acostumar. Tu tem que se acostumar, né? Por exemplo, com o tempo tu vai aprendendo que o homework, né, o dever de casa, a gente faz, né? Então, do my homework, do my homework, do your homework. Tu sempre vai falar do e homework, tu vai fazer essa ligação do com o homework. E tu não vai cometer o erro de usar um make. Se tu acostumar a falar do homework, fazer dever de casa, do homework, tu não vai falar make homework, vai ficar estranho, vai soar estranho. E essa necessariamente a regra. Então não tem uma regra exata, né? A gente pode ver, por exemplo, o verbo to make, também, como eu falei, significa fazer, que a gente pode usar como ganhar, ó. To make money, ganhar dinheiro, né? Fazer dinheiro. A não ser se tu tá fazendo o dinheiro de papel, né? Tu tá ali na gráfica, enfim. Mas quando tu vai make money, ganhar dinheiro, a gente usa o make. Então, do mesmo modo é o make. A gente não vai usar o do nesse caso. A gente não do money, a gente make money. Faz dinheiro. A gente make money, make money. Tu tem que meio que se acostumar a falar make money, fazer dinheiro, make money. Ou to make a cake, fazer um bolo, né? Nesse caso, geralmente tem aquela regrinha de que o make a gente está construindo alguma coisa, então nesse caso sim funciona, porque quando a gente make a cake, a gente pega os ingredientes ali e vai criar um bolo. Só que vai chegar algumas situações ali que não vai ser bem isso, né? Como por exemplo, to make a decision, tomar uma decisão, fazer uma decisão, né? Tomar uma decisão. Nesse caso a gente também vai usar o make. Um outro exemplo é o to make a mistake, cometer um erro, né? Fazer um erro, né? No caso, cometer um erro. Então, é muito mais complexo do que o make usar só para construir alguma coisa e o do para todo o resto. A gente precisa se acostumar com o que vem depois. A gente vai aprender. Quando tu for, por exemplo, tu vai traduzir uma frase que está lá assim, fazer determinada coisa.
tu vai ter que ver qual que se usa com aquela determinada coisa. É o do, é o make, daí tu vai colocar no lugar do verbo fazer ali em inglês, né? Então, é basicamente isso, não tem uma regra definida, né? Tem muitos vídeos por aí falando que tem, que é bem assim, mas não é bem assim, né? Vai muito mais além do que isso. Fechou, pessoal? É isso. Quem gostou, se inscreve no canal aí, se tu não está inscrito, avalie o vídeo e comenta alguma dúvida que tu tiver. Eu estou passando basicamente aquilo que eu sei, né? E estou salvando também nos vídeos para mim não esquecer nunca. Para eu nunca esquecer, né? Fechou, pessoal? Gostou? Avalie o vídeo, se inscreve no canal se não é inscrito e bye bye.